A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, e junto comigo minha filhinha querida, a Giovana, minha filha caçula. E hoje nós vamos para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Hoje nós damos início aí à leitura do livro de Deuteronômio e esse vídeo será o vídeo de número 70. Mas você, antes de assistir esse vídeo, não pode esquecer de fazer duas coisas. Quais são? Se inscrever e compartilhar. Isso mesmo, você precisa se inscrever no canal e compartilhar para que possamos assim levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas. Amém? Então, vamos agora para a leitura. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície, de fronte do mar de Zuf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. Veja então aqui agora, esse período que nós vamos começar a ler, nós vamos ver aquilo que Moisés falou com o povo diante ali a o Jordão, próximo à entrada de Canaã. Vamos ler. 11 jornadas há, desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no ano 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que esta terra eu a darei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhas por vossos cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experientes, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe,
e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dará. E eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, sobe e possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha e vieram até ao vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nola trouxeram e nos tornaram a dar resposta. E disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que disseste: por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabe, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, pois, vós cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou.
assim em Cádiz estivesses muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Veja que Moisés está aqui declarando para o povo, lógico, aqueles que haviam sobrevivido, porque quando eles estiveram pela primeira vez ali em Cádiz, diante da terra a qual eles iriam possuir, ao invés deles crerem na promessa e entrarem para possuir, você lembra, como lemos ali em Números, capítulos 13, 14, o que eles fizeram e acabaram então debaixo dessa palavra, que eles não possuiriam a terra, só aqueles que tinham menos de 20 anos. Moisés então está aqui 40 anos depois, uma jornada de 11 dias, eles demoraram 40 anos ali peregrinando no deserto, e agora Moisés está diante daquela geração que antes tinha menos de 20 anos, e agora tem ali de 60 anos para baixo, uns com 60, outros com 50, com 40, enfim. E ele está lembrando aqueles que lembram, né, que já tinham ali 17, 18, 19, 15 anos, que lembram do que aconteceu, e alertando aos novos que estão ali, para que não viesse a cometer o mesmo erro. Ou seja, nós podemos aprender com o erro dos outros. Eu tenho até um vídeo que eu explico que tem 3 tipos de pessoas. Tem o tolo, tem o inteligente e o sábio. Quem é o tolo? É aquele que erra e não aprende com os seus próprios erros, continua errando. Quem é o inteligente? É aquele que erra, mas aprende com os seus erros e não volta a cometê-los. E quem é o sábio? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então ele mesmo não precisa errar, porque ele aprende com o erro das outras pessoas. É isso que Moisés está falando. Sejam pelo menos inteligentes, aprendam com os vossos erros, aprendam com o erro dos vossos pais. Veja, nós passamos 40 anos peregrinando e estamos aqui mais uma vez no mesmo lugar, diante da mesma terra. Então não sejam rebeldes como os vossos pais foram. Não sejam incrédulos como os vossos pais foram. Amém? Nós precisamos aprender e não voltar a cometer os mesmos erros. Vamos continuar aqui a leitura. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beberdes deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança na sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também esses foram contados por gigantes, como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Dentre os amorreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered.
E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes tinha jurado. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e esses os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar, até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra, começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Nesse dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vende-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixe-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para todar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua herança diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, no-lo deu diante de nós, e o ferimos a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Amém, meu querido, minha querida. Mais um dia de leitura encerrado. Veja que Moisés, então, ele vai trazer à memória do povo
justamente tudo o que havia acontecido e como Deus já nesse último período já vinha dando vitória ao povo sobre algumas nações que já estavam ali às bordas do Jordão, até mesmo para já dar confiança ao povo, para o povo poder enfrentar as cidades que enfrentaria. Nós vimos, inclusive, em números isso, como ali aquela área, 1,5 tribo das 11 tribos iam ficar com ali aquela parte como herança. Eles iam atravessar, iam lutar, conquistar as terras e depois voltariam. Que inclusive ali naquela área ficariam 3 das cidades de refúgio. Agora em Deuteronômio nós vamos ver muito isso. Moisés relembrando coisas que já aconteceram e acrescentando detalhes. E aí vai trazer muita coisa boa para você também e muito ensino para você. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Amanhã nós continuamos com mais uma leitura da Bíblia. Mas antes, não esqueça também que tem mais um recadinho para você. Vem cá, Giovana, o que é que essa pessoa não pode esquecer? De compartilhar e deixar o seu joinha. Amém. Então não esqueça de compartilhar e de deixar o seu joinha. Amém? A paz do Senhor. Até amanhã e viva Jesus!